Vamos dar início então ao nosso devocional de hoje. Hoje no livro de Marcos, encerraremos o capítulo 2 e daremos início ao capítulo 3. Vamos ler dos versículos 18 do capítulo 2 até o capítulo 3 no versículo 6, ok? Então Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 18 até o capítulo 3, versículo 6. Nós falamos ontem sobre o Hospital de Cristo e qual é o nosso papel, a nossa função nesse Hospital de Cristo, em que nós recebemos muitos doentes, em que nós servimos a tantas pessoas e qual seria então a nossa função. Espero que você tenha sido usado tremendamente para levar cura para outras pessoas e para si mesmo, né? Para si mesma. Tomara aí que Deus esteja confirmando no seu coração todo o bom propósito dele. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas controvérsias que estavam acontecendo lá no início do ministério de Cristo. Vamos ver versículos 18 em diante, diz a palavra do Senhor: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho arrebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então, Marcos capítulo 2, versículo 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Capítulo 3, versículo 1. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estavam ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Até aqui, irmãos. Nós temos aqui uma história muito interessante no Evangelho de Marcos. Lembrando que Marcos é um evangelho escrito para os gentios, é um evangelho escrito para pessoas que não eram judeus previamente, né? Então nós temos aí algumas informações
importantes para que esse texto seja muito bem compreendido. No início do trecho que nós lemos hoje, Jesus fala sobre o jejum. Alguns fariseus estavam questionando Jesus porque os discípulos de João Batista jejuavam, porque os discípulos de vários dos fariseus estavam praticando o jejum, mas os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E isto, irmãos, porque Jesus usa a ilustração do casamento para explicar essa ideia de que eles não precisavam jejuar. Virá o tempo em que o noivo lhe será tirado, e quando esse tempo chegar, então esses discípulos deveriam jejuar. Enquanto os discípulos estavam com o noivo, eles não precisavam jejuar. Não é que não precisavam, mas é que imagine só a ideia de um casamento judaico naquela época que durava uma semana de festividades. Então o casamento durava aproximadamente 7 dias. E dentro desses 7 dias, imagine se todo mundo está festejando, todo mundo está ali querendo aprender ao máximo com com o noivo, né, que está ali junto com eles, e de repente dentro do casamento, dentro da festa, é oferecido um banquete e os discípulos precisariam jejuar. Imagine só que constrangimento, tanto para o noivo quanto para aqueles que estão juntos à mesa. E por isso, então, os discípulos, eles são liberados, vamos dizer assim, do jejum, para que eles celebrem a união com Cristo, para que eles estejam junto com o noivo. Agora que Cristo foi retirado do meio dos discípulos, agora que nós vivemos a era em que o Espírito Santo atua nas nossas vidas, nesse momento nós precisamos jejuar, né? Então, nesse momento nós precisamos também ser discípulos que jejuam. Afinal, Jesus Cristo, ele subiu aos céus e ele voltará em glória, em nome de Jesus, né? E nós temos aqui uma outra controvérsia, né? Logo depois dessa ilustração do casamento, Jesus usa essa ilustração para dizer que os seus discípulos não precisariam jejuar, e ele já emenda num outro conceito, né? Então, ninguém põe remendo novo em roupa velha, ou ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Vamos imaginar aqui, vamos nos aculturar àquele tempo, e naquele tempo as pessoas usavam certos tipos de roupas, né? Roupas grandes. Não tinha máquina de lavar roupa, né? Mas as pessoas lavavam as suas roupas na mão, né? E imagina só, você tem um furo na roupa e esse furo na roupa é colocado com um remendo, e esse remendo é retirado de uma roupa nova. Bom, em primeiro lugar, você estraga a roupa nova. Você acabou de estragar a roupa nova porque a roupa nova teve que retirar aquele pedaço para colocar na roupa velha. Em segundo lugar, o tecido velho, ele já tem uma elasticidade, ele já tem ali um certo desgaste, e o tecido novo, quando é colocado nesse tecido velho, ele vai ter menos elasticidade, ele vai ter uma textura diferente. Ao lavar esse tecido, né, ao lavar essa roupa, a roupa velha vai se rasgar e vai tornar o remendo ali algo que não vai ser aproveitado, né? Porque vai aumentar o buraco, o remendo, o tamanho do buraco, né, que foi feito ali. Ou seja, irmãos, não dá para colocar esse remendo novo em roupa velha, assim como não dá para colocar o vinho novo em odres velhos. Naquela época, os vinhos eram armazenados em vasilhas de couro, e essas vasilhas precisavam ter a elasticidade, precisavam ter o processo de fermentação ali dentro dela, de acordo com o vinho que era colocado. Então, não daria para colocar esse vinho novo em vasilha velha, porque aí o vinho se arrebentaria e a vasilha também se arrebentaria. E nós temos aqui, irmãos, essa ilustração
para nos ensinar a importância de nos renovarmos, de nós nascermos de novo, de nós morrermos para o nosso antigo eu e nós nascermos de novo. Então, aquelas pessoas, aqueles que eram fariseus, eles não tinham que colocar apenas um remendo nas suas práticas da lei, na sua forma de entender o mundo. Na verdade, eles tinham que nascer de novo. E esse é o grande desafio, né, para quem já tem um monte de preconceitos. Aquelas pessoas que já vivem já tem a xícara cheia, né? Aquelas pessoas que chegam para o cristianismo já com a xícara cheia, esse tipo de pessoa vai dar mais problema, né? Vai causar mais problema do que ela realmente tem noção, sabe? Porque é preciso nascer de novo para entender essas coisas que Jesus estava falando. Não adianta os fariseus quererem colocar remendo, sabe? Eu fiquei pensando, me veio a imagem da nossa Constituição brasileira. A nossa Constituição foi criada em 1988, a atual Constituição que é vigente, e já tem aí mais de 200 emendas de Constituição, né? Então imagina só um negócio que tem ali um texto, né, algo já fixo, e de repente começa a ter um monte de emenda, um monte de parágrafo para explicar aquele outro e aquilo lá, enfim, começa a ter um monte de emenda. É mais fácil você detonar com tudo, né, e começar tudo de novo, começar do zero. E assim com o cristianismo funciona também. Quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós precisamos nascer de novo, irmãos. Nós precisamos abandonar todas as nossas velhas práticas, todos os nossos preconceitos. Nós precisamos abrir mão de todo o nosso velho eu para poder experimentar esse vinho novo, para poder ser uma vasilha nova que vai receber esse vinho novo. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para receber esse conceito novo, essa ideia nova que Jesus vem pregar, essa renovação da mente, a metanoia, né? Essa metamorfose de dentro para fora. Só assim nós vamos conseguir viver um cristianismo genuíno, um cristianismo verdadeiro, né? Então não adianta uma maquiagem externa, não adianta você colocar ali um remendo no buraco onde foi feito um buraco ali, né? É importante você vencer todas as coisas do passado, é importante você deixar tudo isso para trás e viver algo novo verdadeiramente. Você precisa abandonar essas coisas antigas para poder viver algo novo verdadeiramente, tá certo? Então sejamos vasos e vasilhas novas, para que recebamos o vinho novo, né? O Senhor está pronto para derramar esse vinho novo sobre as nossas vidas, e nós precisamos ser esses odres novos para que Ele derrame sobre nós esse vinho novo e nós possamos viver o cristianismo verdadeiro, o cristianismo genuíno. Depois deste assunto, nós vemos os fariseus questionando a Jesus acerca do sábado. E temos aqui algumas coisas interessantes, porque os fariseus viram os discípulos de Jesus colhendo algumas espigas de milho, né? Algumas passando pela lavoura de cereal, né? E outro texto diz que eram espigas, né? E aí os fariseus veem os discípulos fazendo isso e questionam: por que eles estão colhendo no sábado? Segundo a lei mosaica, né, os homens deveriam descansar no sábado, assim como as mulheres, né? Eles deviam fazer na sexta-feira à noite toda a alimentação, toda a comida que eles comeriam no sábado. E no sábado não era permitido nem mesmo cozinhar. Eles precisavam dedicar esse dia ao Senhor, de forma que às vezes até jejuavam, né? E eles precisavam
dedicar esse dia ao Senhor e contemplar a Deus e confiar que Deus estava provendo todas as coisas. Então não lhes era permitido colher espigas. Mas Jesus fala para os fariseus, né? Não lembram quando Davi ele foi até o templo, né? E ele comeu os pães da presença quando estava com fome? Olha só que interessante. Se a pessoa está com fome, ela vai ficar ali parada sem trabalhar no sábado só porque nós temos ali essa ordenança, vamos dizer assim, né? Então, o que vale mais, o homem ou o sábado? E esse questionamento foi algo que Jesus confrontou realmente os fariseus, porque os fariseus eles tentavam interpretar a lei e praticar a lei ao pé da letra, né, fazendo-se legalistas, né, fazendo com que as pessoas se tornassem até mesmo legalistas, condenando essas pessoas que faziam alguma coisa no sábado. Mas o que é mais importante, o homem ou o sábado? Então Jesus fala o seguinte: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então o que é mais importante? O homem. O homem ele precisa ter um tempo de descanso. E por que então 7 dias, né? Então por que somente o sábado seria o sábado do descanso? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida é cíclica, né? Nós temos ciclos na nossa vida, né? Então por isso que nós temos o dia de 24 horas, para que o nosso corpo entenda que a gente está vivendo um ciclo, né? Então aquele dia de 24 horas é cíclico e no dia seguinte nós precisamos fazer outras coisas ou fazer as mesmas coisas de forma cíclica, né? Nós somos seres de hábitos e por isso nós precisamos nos policiar para que mantenhamos os hábitos bons e também vençamos aqueles hábitos que são ruins, nós retiremos esses hábitos ruins das nossas vidas. Então a nossa vida é cíclica e a partir do momento que nós temos ali um dia na semana, que é o dia de descanso, nós entendemos que recomeça um novo ciclo, né? Um outro ciclo de 7. E o número 7 na Bíblia é muito importante, né? O 7 simboliza Deus, né? Simboliza a perfeição de Deus. Então esse número 7, aí ficou sábado como sendo o 7º dia, simboliza o início de um novo ciclo nas nossas vidas. Então, se nós temos esse período de descanso, que é um período de confiar, um período de ter fé em Deus, porque nós já semeamos durante uma semana, né? Durante os 6 dias, no 7º dia nós temos que descansar para nós entendermos que a nossa vida é cíclica, que nós possamos entender que esse descanso é um recomeço, é um renovo, né? E nós precisamos nos renovar sempre, assim como aqueles odres velhos foram jogados fora, né? E para receber o vinho novo, nós precisamos semana após semana nos renovarmos. Nós precisamos nascer de novo sempre que nós experimentamos esse período de férias. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram isso, mas a minha vida, eu sempre marco aí os períodos de acordo com as minhas férias, né? Quando eu tenho um período de férias, é um tempo de renovo, é um tempo que eu trago coisas novas para a minha vida, é um tempo que eu tiro para contemplar ao Senhor, para orar, para falar com Deus, e é um tempo também que eu tiro para receber algo novo. E aí, esse algo novo é algo que eu vou aplicar durante a minha vida nesse novo ciclo que eu estou vivendo. Nesses ciclos diários, nesses ciclos semanais, nesses ciclos mensais e nesse ciclo, de repente, anual aí que contempla as nossas férias. Então, irmãos, é muito importante que nós entendamos esses ciclos na nossa vida, para que a gente possa se renovar de tempos em tempos, né? Então, nós precisamos passar por um renovo semanal, diário, né? Um renovo, né? À noite a gente descansa, nós passamos por um renovo diário, um renovo semanal, um renovo mensal e um renovo anual, e isso é muito importante para que a gente
possa receber algo novo de Deus para as nossas vidas. Jesus se mostra irado e profundamente entristecido, segundo o versículo 5 do capítulo 3. Isso porque as pessoas estavam demorando para entender tudo isso que ele estava ensinando. Isso porque, irmãos, esses fariseus não abandonaram os seus velhos preconceitos. Eles precisavam abandonar as suas velhas práticas, os seus velhos costumes para receber esse algo novo. Irmãos, que no dia de hoje nós possamos abandonar tudo aquilo que é pré-concebido para que nós recebamos esse algo novo de Deus. Deus tem algo novo para a gente. Jesus já morreu na cruz por cada um de nós, mas Ele tem ministrado coisas novas diariamente para cada um de nós e nós precisamos estar preparados para esse algo novo. Você quer estar preparado? Deixa o comentário aqui embaixo, né, se você está preparado para algo novo que Deus tem para você hoje. Eu não sei o que é, mas eu creio que Deus vai operar algo novo no dia de hoje, na sua vida e na minha vida, para a glória do Senhor. Amém? Que nós possamos viver esse algo novo para a glória do Senhor. Jesus, ele foi perseguido pelos herodianos. Uma última informação aqui, né? Os herodianos eram grupos judaicos, né? Que recebiam eles autenticaram a liderança do imperador romano e também eles apoiavam o governador Herodes. Vários Herodes tinham ali naquela época, né? Mas o governador Herodes era um dos governadores da região da Judéia e esses judeus apoiavam o governo de Herodes e apoiavam o imperador romano, por isso eram chamados de herodianos, tá certo? Era um grupo judaico, tá? Era um grupo judaico que passou a conspirar e seguir a Jesus, só procurando alguma brecha para que Jesus desse alguma brecha para eles poderem matá-lo, né? Enfim, Jesus foi perseguido, mas nós vemos que a sua mensagem, mesmo com a perseguição, continuou sendo pregada e Jesus continuou fazendo cura, continuou fazendo milagre, Jesus continuou renovando a vida das pessoas e é isso que Ele tem para a gente hoje. Mesmo com perseguição, mesmo com dificuldade, Ele vai trazer cura para a sua vida hoje, Ele vai trazer algo novo, Ele vai trazer algo sobrenatural para nós no dia de hoje. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso. E nós podemos não apenas sentir a sua presença, mas nós podemos experimentar esse algo novo invadindo o nosso ser no dia de hoje. Eu quero orar, ó Deus, para que eu e os meus irmãos que estão participando desse devocional possam experimentar esse algo novo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Que nós possamos ser vasilhas novas, que nós possamos ser um tecido novo, para que sejamos renovados, para que sejamos livres de todo preconceito, para que sejamos livres de costumes antigos, de coisas antigas que não cabem no novo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe para que sejamos prósperos, bem-sucedidos em tudo que nós fizermos no dia de hoje. Que a sua presença nos acompanhe para a glória e honra do Senhor Jesus. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para todos nós, que nós possamos experimentar esse algo novo nas nossas vidas, manifestando a presença de Deus sempre em nós. Amanhã, 6:30 da manhã, voltaremos com mais devocional ainda no Evangelho de Marcos, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, até, tchau!